Projeto de lei número 5/2014-L, de autoria do vereador Robertinho Ierck. Projeto de lei número 5/2014-L. Permite ao Poder Executivo Municipal afixar a cobrar o preço público pela ocupação de espaço de solo urbano pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação pública e da outras providências. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei de autoria do vereador Roberto Wagner Simão Ierck. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal permitido fixar e cobrar mensalmente preço público relativo ao espaço de solo urbano ocupado pelo sistema de posteamento da rede elétrica e de iluminação pública municipal afixados em calçadas e logradouros. Parágrafo único. Para fins dessa lei, postes são as estruturas de concreto, metal, madeira ou outro material que suportam os fios, cabos e equipamentos das redes de energia elétrica, telefone, iluminação pública, difusão de imagens e som, entre outras. Artigo 2º. O preço público previsto no artigo 1º será devido pelo proprietário do poste. Parágrafo único. O usuário do poste será responsável solidariamente pelo preço público. Artigo 3º. A fixação e a cobrança do preço público prevista nessa lei a serem efetivadas por decreto do Poder Executivo deverão considerar a área ocupada pela base do poste padrão junto ao solo, multiplicada pelo número de postes existentes dentro do território do município. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de 60 dias, contados da data da publicação da presente lei, procederá ao respectivo levantamento do número de postes existentes no município, para efeito de apuração da área total do solo urbano ocupado, com a respectiva cobrança mensal. Artigo 5º. A ampliação ou redução da área ocupada pela instalação ou retirada dos postes implicará alteração da cobrança de preço público. Artigo 6º. Toda receita oriunda dos efeitos da presente lei, deverá ser obrigatoriamente aplicada no combate à prevenção da saúde mental, principalmente na recuperação de dependentes químicos. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução deste projeto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Recebimento de projeto de lei número 6/2014-L. Projeto de lei número 6/2014-L denomina próprio público municipal que especifica a mesa da Câmara Municipal de Mairinque, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Viaduto Roque de Oliveira, aquele situado na altura do quilômetro 66 da rodovia Raposo Tavares. Artigo 2º. A biografia da pessoa homenageada, o croquis de localização do logradouro e a certidão número 019/2014 são partes integrantes da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Vereador Robertinho Ierck. Justificação. O presente projeto tem por finalidade homenagear a grande figura do Sr. Roque de Oliveira, ilustre morador de nossa cidade. Seu Roque era ancião da Congregação Cristã no Brasil e era bastante admirado na comunidade religiosa em que militava. Pessoa séria, honesta e extremamente caridosa, seu Roque fez da sua existência um instrumento de adoração ao Senhor e de cooperação espiritual e material ao próximo. Prova disso foi o reconhecimento e a distinção com que era tratado, não só em sua comunidade religiosa, mas em toda a nossa sociedade. Pelo exposto, contamos com o voto favorável de todos os colegas. Vereador Robertinho Ierck. Projeto de lei número 7/2014-L, de autoria do vereador Kiyoshi Hirakawa. Projeto de lei número 7/2014-L institui o Dia Municipal do Consumidor. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei de autoria do vereador Kiyoshi Hirakawa. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Mairinque o Dia Municipal do Consumidor, a ser comemorado anualmente no dia 15 de março. Artigo 2º. O evento ora instituído passará a constar no calendário oficial de eventos do município de Mairinque. Artigo 3º. A inclusão do referido evento no calendário oficial de eventos do município de Mairinque não vincula o Poder Executivo à organização dos mesmos, ficando a critério dos interessados sua realização. Artigo 4º. A Prefeitura poderá, em parceria com o PROCON, promover palestras, campanhas de orientação e de distribuição de material gráfico,
e quaisquer outros eventos objetivando divulgar os direitos do consumidor. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Justificativa. O Dia Mundial do Consumidor é uma data celebrada no dia 15 de março e foi criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas para eles, mas também para as empresas e países. No ano de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, instituiu o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor para dar proteção aos interesses dos consumidores e 23 anos depois, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou os direitos do consumidor como diretriz para as Nações Unidas, dando assim legitimidade e reconhecimento internacional para essa data. A Constituição Federal trouxe em seu bojo a necessidade de criar-se uma política nacional eficaz de defesa do consumidor, nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 24, inciso 8, 150, parágrafo 5º, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Inciso 8º. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 5. Defesa do consumidor. Lei nº 10.504, de 8 de julho de 2002, dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Consumidor com os seguintes artigos. Artigo 1º. É instituído o Dia Nacional do Consumidor, que será comemorado anualmente no dia 15 de março. Artigo 2º. Os órgãos federais, estaduais e municipais de defesa do consumidor promoverão festividades, debates, palestras e outros eventos com vistas a difundir os direitos do consumidor. Os setores de comércio e de prestação de serviços são responsáveis por grande parte dos empregos gerados na nossa cidade, não só graças ao empenho dos empresários, mas à frequência dos consumidores que residem em nosso município. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, garantido pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, protege todos os cidadãos do país quando estiver efetuando alguma compra, disponibilizando direitos que vão até mesmo depois de meses da transação realizada. E nas relações de consumo, o consumidor precisa estar cada vez mais bem informado, pois muitos desconhecem seus direitos e deveres previstos em lei. Assim, com a finalidade de suprir essa necessidade, surge o presente projeto de lei que, se aprovado, instituirá um dia ao consumidor, em que poderão ser realizadas palestras, campanhas de orientação e de distribuição de material gráfico e quaisquer outros eventos objetivando divulgar os direitos do consumidor. Assim, conto com os nobres pares para a aprovação da presente propositura. Gabinete do Vereador Kiyoshi Hirakawa. Recebimento de requerimentos. Requerimento número 35/2014. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, há tempos a área de lazer Eugênio Bueno Neto, na Vila Secap, se encontra em péssimo estado de conservação. Os brinquedos estão sucateados e o matagal está a proliferar insetos, roedores e animais peçonhentos. Tendo em vista tal fato, requeiro seja oficiado do prefeito municipal assim que esclareça o que se segue. 1. Por que até o presente momento nada foi feito para melhorar as condições de uso do local? 2. Que medidas serão tomadas para resolver o problema? Quando isso será feito? 3. A manutenção de logradouros está a cargo de quem? 4.
Existe programa ou convênio com os governos estadual ou federal que contemple novos equipamentos e brinquedos para aquele espaço de lazer? Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 35 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 36/2014. Questão de ordem. Peço o arquivamento desse requerimento, já foi atendido. Conforme solicitado pelo autor, está retirado. Peço também o 37, também já foi atendido. Requerimento 36 e 37 está E o 39 eu vou fazer uma retificação no requerimento. Faltou retirado. Um dado. Retirado. Requerimento número 38. Por meio da indicação número 163, pleiteamos a poda de árvores na rua Jonas Abrox, na Vila Sorocabana. O serviço não foi realizado e a via tem grande importância, pois recebe as feiras livres, às quintas-feiras e aos domingos. Tendo em vista tal circunstância, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. Por que tal serviço não foi executado ainda? 2. Quando o serviço será executado? 3. A demora na execução decorre da falta de mão de obra ou equipamentos? Especifique. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 38/2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 39. Foi retirado para retificação. Tem que declarar. Requerimento número 39, retirado para retificação, conforme solicitação do vereador Rodrigo da Imobiliária. Requerimento número 43/2014. Considerando que o mau cheiro na região da Vila Nova Mairinque, próximo ao viaduto da ferrovia, por onde passa uma tubulação de esgoto, aumentou muito desde que os prédios da rua Messias Antônio Rosa foram entregues há 5 anos. Considerando ainda que nesse ponto há também a tubulação de drenagem de águas pluviais. É que, nos termos regimentais, requeiro à concessionária dos serviços públicos municipais de água e esgoto Saneaco, a Mairinque S.A., que informe à Câmara o seguinte. 1. Que tubulações de água e esgoto passam naquele local? 2. O que ocorre naquele local que está gerando mau cheiro? 3. O que está programado para sanar o problema? Quando? Vereadora Deia. Em discussão, requerimento número 43, da vereadora Deia. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 44/2014. Na data de hoje, recebemos uma moradora do bairro Roda da Carroça, a qual nos relatou que a Prefeitura há muito não realiza a manutenção daquela via pública. Informa que a Prefeitura apenas deu uma maquiada nas proximidades do bar ali próximo, mas que a parte alta não foi contemplada, o que dificulta enormemente a utilização pelos demais moradores. Relata ainda que nas imediações reside uma criança portadora de necessidades especiais e que tem de deslocar-se grande distância a pé, já que o ônibus que a transporta não chega até sua residência pelas más condições da via. Isto posto e buscando conhecer detalhes a respeito, é que requeiro ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que nos esclareça o que se segue. 1. A Prefeitura pretende realizar a manutenção da via principal do bairro Roda da Carroça? 2. Se positivo, quando isso será feito? 3. Por que aquela via ainda não foi contemplada pelos melhoramentos? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 44/2014, do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 45/2014. Em outubro passado, apresentei o requerimento número 309/2013, pedindo informações à Prefeitura sobre a propaganda de 2 empresas, a El Shaddai e a JS Atacadão de Pisos e Revestimentos Limitada,
que desrespeitaram vários dispositivos da Lei nº 2.817, principalmente o artigo 5º, que veda a colocação de panfletos em veículos.